O que você está prestes a ouvir pode reescrever o roteiro da forma como você enxerga aqueles ao seu redor. O Espírito Santo me entregou uma revelação, uma palavra que vai fazer você reconhecer e sentir até a alma. Fique comigo até o final e você vai entender por que, às vezes, o nosso afeto, quando mal aplicado, pode se tornar a maior barreira para que os milagres mais poderosos de Deus se concretizem. Ah, irmã amada, me diga nos comentários se você já sentiu a brisa da presença dele quando menos esperava. E por favor, se inscreva, porque eu preciso que você esteja aqui sempre que o Espírito Santo tiver algo novo para nos dizer. Há indivíduos em sua vida, eu os reconheço, eu os vejo, que transformaram sua dor em um bastião. Eles ergueram um trono a partir de suas feridas, de onde recebem a atenção e o conforto de outros. E você, com esse coração que Deus te deu, tão cheio de ternura, corre para o socorro deles, vez após vez. Mas escute com atenção, minha amiga, ouça com a mente e o coração totalmente abertos. Não sou eu quem fala, é a voz do Espírito Santo que ecoa por estas palavras, como um rio sereno que traz a verdade a lugares onde antes havia apenas confusão. Ele me mostrou algo que me comoveu, me fez tremer e me fez compreender que, em certos momentos, nossa afeição pode ser uma cortina que esconde a manifestação da glória de Deus. Recordo-me de uma tarde cinzenta em Pittsburgh. Uma mulher se aproximou de mim após o culto. Os olhos dela, os olhos estavam inundados, não de felicidade, mas de uma tristeza que parecia ter encontrado um lar. Ela me confidenciou: Irmã Catherine, minha família não me compreende, só você entende a profundidade da minha dor. E, na minha natureza humana, senti uma onda de empatia. Mas então, nesse instante, o Espírito Santo me impediu, sussurrando no meu ouvido: ela não procura cura, ela quer que você nutra a ferida dela. Você já conheceu alguém assim, querida? Alguém que centraliza cada diálogo em sua angústia, em seu problema, em uma crise que nunca chega a uma resolução. E você, com esse espírito generoso que o Senhor te deu, continua doando, continua consolando, continua salvando. Mas pare por um instante e ouça o que o Espírito deseja revelar a você hoje. A Bíblia, em Provérbios 27:14, diz: quem bem diz o seu amigo em alta voz, levantando-se de manhã, será-lhe contado como maldição. Algumas bênçãos se tornam maldições quando alimentam aquilo que Deus quer curar. Aquela mulher em Pittsburgh seguiu frequentando os cultos, mês após mês, ano após ano, sempre com a mesma história, sempre com a mesma mágoa. E as almas bondosas, os corações caridosos corriam para ampará-la, mas a dor dela jamais sarava, porque ela havia encontrado na sua ferida uma identidade, um propósito, uma fonte de carinho. O Espírito Santo me mostrou algo que partiu meu coração, mas ao mesmo tempo me preencheu de uma paz inexplicável. Existem pessoas que preferem o consolo de sua prisão à incerteza da liberdade. Oh, minha amiga, você sente o movimento do Espírito enquanto escuta estas palavras? Sente esse toque sutil no seu peito que diz: isso é para você? Não é falta de compaixão, é sabedoria divina. O próprio Jesus nos mostrou o caminho. Quando ele encontrou o paralítico à beira do tanque de Betesda, ele não começou com um gesto de piedade, mas com uma pergunta que cortou a alma: você quer ser curado? Por 38 anos, aquele homem esteve ali, vivendo de esmolas e da lástima alheia. E Jesus, com a sabedoria que só ele possui, foi direto ao ponto. Porque, veja bem, minha irmã, há uma diferença gigante entre quem sofre e busca Deus e quem sofre e busca que os outros sejam seu Deus. Há anos, em um dos meus cultos em Los Angeles, uma família inteira apareceu. O filho mais velho era alcoólatra. Por 2 décadas, a mãe havia orado, chorado, desembolsado dinheiro, pago dívidas e mentido para protegê-lo, até mesmo brigando com o marido para defendê-lo. 20 anos de salvá-lo, repetidamente. Mas naquela noite, enquanto rezávamos, o Espírito Santo me deu uma palavra para ela. Eu disse: irmã, Deus me revela que seu amor se tornou o maior estorvo para a salvação de seu filho. Ela chorou. Ah, como ela chorou, porque no fundo do coração ela sabia que era verdade. Eu disse a ela: enquanto você resolver as consequências para ele, ele nunca precisará de Deus. Enquanto você for o salvador dele, ele jamais vai conhecer o Salvador. Você entende o que estou te transmitindo, querida? Não se trata de endurecer o coração, mas de permitir que Deus seja Deus na vida de quem você tanto ama. Jesus não veio para tornar a vida mais fácil, ele veio para nos tornar livres.
E a liberdade, minha amiga, por vezes, machuca antes de curar. Aquela mãe em Los Angeles parou de resgatar o filho. Foi a coisa mais dura que ela fez na vida. Mas, 6 meses depois, ele chegou ao fundo do poço. Perdeu o apartamento, o emprego, tudo que ela vinha sustentando. E nessa escuridão, quando não havia mais ninguém para salvá-lo, ele encontrou Jesus. Hoje, esse homem é pastor, casado, tem filhos e serve ao Senhor de todo o coração. E a mãe dele me escreveu uma carta que eu guardo até hoje. Irmã Caterine, quando parei de ser a salvadora dele, ele finalmente pôde conhecer o Salvador. O Espírito Santo é como um jardineiro sábio. Às vezes, ele precisa podar ramos que parecem saudáveis para que a árvore dê frutos verdadeiros. Mas, escute-me bem, isso não significa que devemos ser cruéis ou fechar o coração. Significa que precisamos aprender a amar como Deus ama, com verdade, graça, compaixão e sabedoria. Você já percebeu como existem pessoas em sua vida que estão sempre em uma crise, sempre em uma emergência, sempre com um drama que demanda sua atenção imediata? E quando você resolve uma situação, outra aparece, misteriosamente, e depois mais uma. Não é por acaso, minha amiga, é um ciclo. É alguém que aprendeu que o caos atrai carinho, que o drama atrai atenção, que a crise atrai o que seu coração realmente anseia, afeto. Mas o afeto que recebem não é genuíno. É uma piedade nascida do medo, da culpa, da manipulação emocional. E tanto quem dá quanto quem recebe ficam presos em uma dança que não tem fim, que não cura, que não liberta. Em anos de ministério, testemunhei isso incontáveis vezes. Famílias desfeitas porque alguém aprendeu que ser a vítima conferia poder. Vi casamentos arruinados porque um dos cônjuges preferia ser salvo a ser responsável. E, o mais doloroso de tudo, vi as pessoas mais bondosas, generosas e carinhosas, sem perceber, se tornarem cúmplices da prisão espiritual daqueles que dizem amar. Mas o Espírito Santo, o Espírito Santo, vem para iluminar onde há confusão, para trazer liberdade onde há amarras, para trazer a verdade onde há engano. Deixe-me contar sobre Maria Helena, uma mulher maravilhosa que conheci em uma viagem ao México. Ela tinha uma filha que havia transformado sua depressão em uma carreira. Por 15 anos, a filha esteve doente demais para trabalhar, frágil demais para ter responsabilidades, frágil demais para uma vida comum. E Maria Helena, com o coração de mãe que Deus nos dá, sustentou a filha economicamente, emocionalmente e espiritualmente. Pagava o aluguel, comprava comida, dava dinheiro para os remédios e, algo ainda mais perigoso, dava à filha uma identidade baseada em sua doença. A filha havia encontrado em sua depressão não apenas uma explicação para a vida, mas uma desculpa, um refúgio, uma forma de permanecer criança enquanto o mundo girava ao seu redor. Até que, numa noite de vigília, Maria Helena teve um sonho. Viu a filha acorrentada, mas as correntes não eram de ferro, e sim de ouro. Correntes belíssimas, que pareciam joias, correntes que ela mesma havia forjado com amor, sacrifício e boas intenções. E no sonho, Jesus perguntou: você quer que ela seja livre ou quer que ela seja feliz? Quando ela acordou, soube o que tinha que fazer. Disse à filha: minha querida, eu a amo demais para continuar sendo parte da sua prisão. De hoje em diante, você terá que caminhar sozinha com Deus. Foi terrível. A filha se revoltou, chorou, ameaçou, manipulou, dizendo que não era amada, que era cruel, que a mãe a mataria com sua frieza. Mas Maria Helena havia aprendido algo que só o Espírito Santo pode ensinar, que o amor de verdade, às vezes, precisa dizer não para que Deus possa dizer sim. 6 meses depois, a filha arrumou um emprego. 1 ano depois, mudou-se para seu próprio apartamento. 2 anos depois, conheceu um bom homem e se casou. Hoje, ela tem 3 filhos lindos e ela quem ajuda outras mulheres que passam por depressões de verdade. Sabe o que Maria Helena me disse quando nos reencontramos? Irmã Caterine, minha filha não precisava da minha ajuda, ela precisava da minha fé. A fé, sim, a fé, é por vezes mais difícil que a ajuda, porque a ajuda nos faz sentir úteis, necessários, importantes. Mas a fé exige que confiemos que Deus pode fazer o que nós não somos capazes. O Espírito Santo é como o vento, que sopra para onde quer, como quer e quando quer. Mas se o nosso amor possessivo cobre a pessoa como uma barraca, o vento não pode tocar a vida dela. Querida irmã, há alguém na sua vida que transformou sua gentileza em muleta?
Alguém que sempre encontra um motivo para não caminhar sozinho com Deus? Não me refiro a viúvas, órfãos, aos verdadeiramente necessitados. A Escritura é clara, devemos ampará-los. Falo daqueles que fizeram de sua necessidade um modo de vida, que transformaram sua piedade em uma zona de conforto. Lembro-me de uma carta que recebi de uma mulher de Chicago. Ela me dizia: Irmã Catherine, minha irmã mora comigo há 10 anos. Sempre está procurando trabalho, orando por direção, mas nunca encontra nada. Enquanto isso, eu tenho 2 empregos para sustentar minha família e a sustento também. O que eu faço? Respondi com uma verdade que o Espírito Santo colocou em meu coração. Irmã, pergunte a Deus se a sua ajuda está realmente ajudando ou machucando. Porque, veja bem, minha amiga, há uma enorme diferença entre ajudar alguém a se levantar e carregá-lo para que ele jamais precise caminhar. Há uma diferença entre estender a mão e se tornar uma muleta permanente. Jesus curou o paralítico, sim, mas disse a ele: levante-se, pegue a sua maca e ande. Não disse: eu vou carregar sua maca. A cura de Deus sempre vem com responsabilidade. A liberdade de Deus sempre vem com a expectativa de que você caminhe nessa liberdade. Mas nós, na nossa humanidade, às vezes preferimos manter as pessoas dependentes de nós. Isso nos faz sentir importantes, necessários, santos. Preferimos ser indispensáveis a ser obedientes ao que Deus realmente quer fazer nas vidas deles. O Espírito Santo me mostrou algo que me fez tremer. Há pessoas que oram para que Deus cure seus entes queridos, mas vivem de um jeito que, se Deus os curasse, elas perderiam seu propósito na vida. O que aquela mãe faria se o filho alcoólatra realmente se recuperasse para sempre? O que aquele marido faria se a esposa depressiva realmente encontrasse a paz que tanto busca? O que você faria se a pessoa que você tanto resgatou não precisasse mais de você? São perguntas desconfortáveis, que doem, mas são perguntas que o Espírito Santo quer que façamos se quisermos ser verdadeiros instrumentos de sua cura, porque ele não divide sua glória com ninguém, nem mesmo com nossas boas intenções, nem mesmo com nosso amor mal direcionado. Vi famílias onde o doente é o centro das atenções, onde toda decisão gira em torno da condição dele, onde cada conversa termina sobre o problema dele, onde cada bênção de Deus é medida por como afeta a ele. E vi como essa dinâmica doentia afeta não só a pessoa que sofre, mas toda a família, porque todos aprendem a viver em torno do problema. Todos aprendem que o caos atrai a atenção. Todos aprendem que ser vítima tem mais poder que ser vitorioso. Mas Deus, Deus, quer a cura de verdade, quer a liberdade total, quer a restauração completa. E, às vezes, para que isso aconteça, nós, as pessoas boas, as pessoas amorosas e cheias de compaixão, temos que tirar as nossas mãos e deixar que Deus coloque as dele. Você se lembra da história da mulher com o fluxo de sangue? Foram 12 anos de doença, 12 anos em que ela gastou tudo o que tinha com médicos, mas veja o que a Escritura diz. Ela havia sofrido muito sob os cuidados de muitos médicos e tinha gastado tudo o que possuía, mas em nada se beneficiou, pelo contrário, piorou. Às vezes, nossas tentativas de ajudar, nossos médicos de boas intenções, só pioram a situação. Mas aquela mulher tomou uma decisão, parou de buscar que os outros a salvassem e foi direto a Jesus. Se eu tão somente tocar o seu manto, serei curada. E foi curada na hora, completamente, para sempre. Sabe por quê? Porque ela finalmente parou de colocar sua fé em recursos humanos e a colocou no poder divino. Minha amada irmã, se existe alguém na sua vida que está 12, 20 ou 30 anos com o mesmo problema e você tem sido um dos médicos dele durante todo esse tempo, talvez seja a hora de você se afastar e permitir que ele vá direto a Jesus. Não com frieza, não com julgamento, mas com fé. Com a fé de que Deus pode fazer o que você não foi capaz. Com a fé de que o amor dele é mais poderoso que a sua piedade. Com a fé de que a sabedoria dele é mais profunda que sua preocupação. O Espírito Santo é como um rio. Quando colocamos pedras em seu curso com nossas boas intenções, a água encontra outros caminhos. Mas quando removemos as pedras, o rio flui com poder e traz vida a tudo que toca. Querida, se você quer seguir em frente nessa busca pelo Espírito Santo, indico alguns livros que têm sido uma grande bênção na vida de muita gente. São ferramentas preciosas que Deus pode usar para aprofundar seu entendimento do coração dele. Deixarei os links na descrição para você conferir na Amazon. Não é propaganda, é um conselho de coração para coração. Anos atrás,
Conheci uma pastora na Argentina que me falou sobre o filho dela. Ele estudou para ser ministro, conhecia a Bíblia melhor que muitos pregadores, mas há 15 anos não conseguia manter um emprego, um relacionamento ou viver de forma independente. Ela e o marido oravam por ele sem parar, emprestavam dinheiro e o acolhiam em casa. E, repetidamente, ele tinha uma nova desculpa, uma nova crise, uma nova razão pela qual as coisas não funcionavam em sua vida. Até que um dia, em oração, Deus falou com ela claramente: "Minha filha, vocês se tornaram o maior obstáculo para ele encontrar a minha vontade para a vida dele." Ela questionou: "Mas como, Senhor? Nós só estamos ajudando." E Deus respondeu: "Como ele vai precisar de mim se tem tudo o que precisa em vocês?" Naquela noite, ela e o marido tomaram a decisão mais difícil de suas vidas. Disseram ao filho: "Nós te amamos, oramos por você, mas não podemos mais ser a solução para os seus problemas. Chegou a hora de você caminhar sozinho com Deus." Foi terrível, querida. O filho se sentiu traído, abandonado. Ele os acusou de não serem verdadeiros cristãos, de não terem compaixão, de não entenderem o amor de Cristo. Mas eles permaneceram firmes, não por rigidez, mas por fé. Não por falta de afeto, mas por amor verdadeiro. 6 meses depois, o filho se mudou para outra cidade. Pela primeira vez em 15 anos, ninguém o conhecia lá, ninguém sabia da sua história, ninguém sentia pena dele. E, pela primeira vez em 15 anos, ele teve que depender inteiramente de Deus. Hoje, ele é missionário na África, sustenta orfanatos e sua vida toca milhares de outras vidas. Ele me escreveu uma carta que me fez chorar. Se meus pais não tivessem a coragem de me soltar, eu nunca teria encontrado meu destino. Você compreende, querida? Às vezes, o maior amor que podemos dar é o que se afasta para que Deus possa se aproximar. Mas isso exige algo que nos custa muito. Exige que confiemos que Deus ama aquela pessoa mais do que nós. Requer que acreditemos que a sabedoria dele é maior que a nossa preocupação. Requer que tenhamos fé que ele pode sustentar o que nós estivemos sustentando. O Espírito Santo sussurra ao coração: "Só te confie, só te permita, só te deixe que eu seja Deus." Mas soltá-los não significa abandoná-los ou odiá-los. Soltá-los significa amá-los o suficiente para permitir que Deus os tome em suas mãos. Jesus mesmo nos ensinou isso. Quando seus discípulos queriam ficar com ele para sempre no Monte da Transfiguração, ele os fez descer. Quando queriam construir barracas para ficar na glória, ele os levou de volta à realidade. Porque o propósito de Deus não é que sejamos eternamente dependentes, mas que cresçamos até a estatura de um homem perfeito em Cristo Jesus. E o crescimento dói, incomoda. O crescimento exige que deixemos a zona de conforto e caminhemos para o desconhecido da vontade de Deus. Mas se nós, com nosso amor mal entendido, continuarmos a prover essa zona de conforto, como eles vão crescer? Como vão amadurecer? Como vão descobrir a força que Deus colocou dentro deles? Lembro-me de uma jovem em um dos meus cultos em Dallas que havia tentado suicídio 3 vezes. Os pais dela viviam em pânico, não a podiam deixar sozinha. Abandonaram seus empregos, pararam de viver suas próprias vidas, tornando-se guardas 24 horas por dia. E aquela moça havia aprendido que sua dor lhe dava um poder incrível. Apenas ao mencionar que queria se ferir, a atenção da família inteira se voltava para ela. Apenas ao chorar, todos corriam para consolá-la. Apenas ao ameaçar, toda a dinâmica familiar se reorganizava ao seu redor. Ela havia transformado seu sofrimento em seu trono. Mas naquela noite, enquanto orávamos, o Espírito Santo tocou meu coração e me deu uma palavra para esses pais. Enquanto vocês tiverem mais medo da morte dela do que fé na vida dela, ela nunca vai aprender a viver. Foi uma palavra dura, que cortou como uma espada, mas era uma palavra de vida. Eu lhes disse: vocês precisam parar de viver com medo e começar a viver com fé. Tem que parar de salvá-la das consequências e permitir que Deus a ensine a ser responsável por suas decisões. Não foi fácil, querida, nada disso é fácil. Mas eles pararam de pisar em ovos ao seu redor. Pararam de organizar a vida em torno das crises dela. Pararam de dar poder às ameaças dela. E algo inacreditável aconteceu. Quando ela se deu conta de que seu sofrimento não lhe dava mais poder, quando percebeu que suas ameaças não reorganizavam mais o mundo ao seu redor, ela teve que buscar outras formas de encontrar propósito, de receber amor, de se sentir importante.
E, pela primeira vez na vida, ela buscou a Deus não como uma forma de manipular os outros, mas como uma necessidade genuína de sua presença. Hoje, essa jovem é conselheira. Ajuda outros jovens que estão passando pelo mesmo que ela passou. Sua vida é um testemunho do poder transformador de Deus, mas ela nunca teria chegado lá se seus pais tivessem continuado a nutrir sua prisão emocional com seu amor mal direcionado. Há alguém em sua vida que aprendeu que a dor confere poder? Alguém que usa seu sofrimento para controlar as decisões dos outros, reorganizar as prioridades da família, ser o centro das atenções constantemente? Não falo de uma dor legítima, querida, ou de um sofrimento real que precisa de cuidado verdadeiro. Falo daquela dor que se profissionalizou, daquele sofrimento que se tornou uma identidade, daquela ferida que se transformou em arma. O Espírito Santo conhece a diferença. E se você permanecer em oração, se buscar a face dele com sinceridade, ele lhe mostrará a diferença também. Porque há lágrimas que precisam de consolo e há lágrimas que não. Há feridas que precisam de curativos e há feridas que precisam de ar puro para cicatrizar. Há pessoas que precisam de nosso apoio e há pessoas que precisam de nossa coragem para não apoiá-las. A sabedoria divina discerne, ama sem ser cega, dá sem ser tola. Jesus teve compaixão das multidões, mas não ficou com elas para sempre. Ele as curou e as enviou. As alimentou e as despediu. As amou e as libertou. Porque o amor que não liberta não é amor divino, é apego humano. É uma necessidade emocional disfarçada de caridade. E Deus, Deus quer que amemos com o amor dele. Um amor que cura e liberta. Um amor que confronta e restaura. Um amor que, às vezes, precisa se afastar para que a pessoa possa se aproximar dele. Em uma de minhas viagens à Colômbia, conheci uma família em que a avó havia criado não só os filhos, mas também os netos, e agora estava criando os bisnetos. 3 gerações que aprenderam que a avó resolvia tudo, sustentava tudo, se sacrificava por tudo. E aquela mulher preciosa, com mais de 80 anos, estava exausta, mas se sentia culpada por estar cansada. Sentia-se egoísta por querer descansar, má por desejar que seus descendentes fossem responsáveis por suas próprias vidas. Eu disse a ela, irmã, Deus não a chamou para ser a salvadora de 3 gerações. Ele a chamou para ser um instrumento para que cada geração aprendesse a depender dele. Choramos juntas naquela tarde, porque ela sabia que era verdade. Sabia que seu amor havia se tornado uma muleta que impedia que seus filhos e netos desenvolvessem suas próprias forças espirituais. Mas mudar padrões de 3 gerações não é fácil. Quando ela deixou de ser a solução automática para todos os problemas, quando parou de dar dinheiro sempre que alguém precisava e de cuidar dos netos sempre que os pais queriam sair, toda a família se irritou com ela. A chamaram de egoísta, sem coração, disseram que ela não os amava mais. Mas ela se manteve firme, não por frieza, mas por revelação divina, porque o Espírito Santo havia mostrado a ela que seu amor mal direcionado havia criado 3 gerações de pessoas que não sabiam caminhar sozinhas com Deus. E, lentamente, muito lentamente, as coisas começaram a mudar. Os pais que nunca precisaram ser pais de verdade começaram a assumir a responsabilidade pelos filhos. Os adultos que sempre corriam para a avó quando tinham problemas financeiros começaram a procurar empregos, fazer orçamentos, tomar decisões maduras. Nem todos mudaram, querida. Alguns continuaram zangados com ela até o dia de sua morte. Mas outros floresceram de um jeito que eu nunca tinha visto, porque quando ela tirou a mão dela, eles puderam ver a mão de Deus. Você entende o que o Espírito Santo quer te ensinar hoje, minha amada irmã? Não se trata de endurecer o coração, mas de purificar seu amor. Não se trata de fechar as mãos, mas de abri-las para que Deus possa colocar as dele. O amor de verdade, às vezes, precisa dizer não para que Deus possa dizer sim. O amor verdadeiro, às vezes, precisa soltar para que Deus possa tomar. O amor verdadeiro, às vezes, precisa ferir para que Deus possa curar. E isso é especialmente difícil para nós, mulheres, querida, porque Deus nos deu corações de mães, corações que querem proteger, nutrir, consolar. Mas, às vezes, o amor maternal precisa se parecer com o amor paternal, firme, exigente, que ensina responsabilidade através das consequências. Jesus mesmo nos ensinou isso. Quando a mulher cananeia pediu que ele curasse sua filha, ele não correu para ajudá-la. Ele a testou, a desafiou, aparentemente a ignorou.
Isso foi cruel? Não, querida, foi sábio. Ele estava desenvolvendo nela uma fé que não dependia de sua resposta imediata, mas de seu caráter imutável. E quando ela demonstrou essa fé madura, quando mostrou que podia confiar nele mesmo quando parecia que ele não a ouvia, então a cura veio, completa, instantânea e permanente. Mas se ele tivesse respondido imediatamente ao primeiro pedido dela, ela nunca teria desenvolvido essa fé profunda que a tornaria um exemplo para todas as gerações que viriam depois. Você vê a diferença, querida? Deus, às vezes, permite uma aparente demora para produzir um desenvolvimento real. Nós, em nossa humanidade, queremos eliminar o desconforto imediatamente, mas Deus quer usar o desconforto para produzir um crescimento genuíno. E quando nós intervimos constantemente, quando removemos toda a pressão, quando resolvemos todos os problemas, estamos interrompendo o processo de crescimento que Deus quer fazer nessas vidas. O Espírito Santo é como um mestre oleiro. Ele permite que a pressão forme o barro. Mas se nós continuarmos a retirar a pressão, o barro nunca se tornará uma vasilha. Há alguém em sua vida cujo barro você tem protegido da pressão que Deus quer usar para formá-lo? Alguém a quem você tem tirado as oportunidades de crescimento porque não suporta vê-lo desconfortável. Há alguns anos, em uma conferência em Fênix, conheci uma mulher cujo marido havia perdido 3 empregos em 2 anos. Sempre pelo mesmo motivo. Não se dava bem com supervisores, não aceitava autoridade, não trabalhava em equipe. E cada vez que ele era demitido, ela corria para consolá-lo, dizendo que os chefes dele eram injustos, que ele era bom demais para aquele trabalho, que Deus tinha algo melhor para ele. E enquanto isso, ela fazia horas extras para pagar todas as contas, se sacrificando para que ele não sentisse a pressão de suas decisões. 3 empregos, querida, 3 oportunidades que Deus lhe havia dado para aprender, para crescer, para amadurecer. E as 3 demissões que deveriam ter lhe ensinado algo importante sobre seu caráter. Mas sua esposa, com todo o seu afeto, havia transformado cada consequência em um conforto. Havia transformado cada lição potencial em uma justificativa. Havia feito com que cada fracasso parecesse uma vitimização das circunstâncias, em vez de uma responsabilidade por suas decisões. Naquela noite, depois do culto, a mulher se aproximou de mim chorando. Irmã Caterine, ela me disse, eu não sei mais o que fazer. Meu marido não encontra trabalho e eu estou exausta de sustentar tudo sozinha. O Espírito Santo colocou palavras na minha boca que a atingiram em cheio. Irmã, o que aconteceria se da próxima vez que ele perdesse um emprego, você não corresse para resgatá-lo? O que aconteceria se você o deixasse sentir o peso total de suas decisões? Os olhos dela se encheram de pânico. Mas, irmã Caterine, e se ele não aguentar? E se ele ficar deprimido? E se ele desistir? E eu lhe disse o que o Espírito Santo tinha me ensinado ao longo de anos de ministério. Irmã, você tem mais fé na capacidade dele de fracassar do que no poder de Deus para levantá-lo? Essa pergunta mudou a perspectiva dela para sempre, porque ela percebeu que todo o seu amor era baseado na descrença. Descrença de que Deus pudesse sustentar o marido sem ela. Descrença de que o marido tivesse a força interior que Deus havia lhe dado. Descrença de que as consequências eram professoras mais eficazes do que suas consolações. Gente, segura um pouquinho o que a gente estava falando. Eu preciso muito compartilhar algo que me transformou de dentro para fora. Quantas vezes a gente não se sente perdida, sem saber o que fazer diante de um problema? É como se a gente estivesse numa neblina, sem enxergar a saída. Eu vivi muito tempo assim, lidando com os mesmos desafios por pura falta de sabedoria. Até que uma amiga me apresentou o livro Guia da Mulher Sábia. Esse livro não tem nada de conversa fiada. É um manual prático, um guia completo que nos ensina a tomar decisões melhores e agir com mais inteligência e paz em todas as áreas da nossa vida. Ele me deu as ferramentas que eu precisava para sair do lugar e construir a vida que eu sempre quis. É o tipo de coisa que a gente lê e pensa, por que ninguém me falou disso antes? Se você também sente que precisa de um norte, eu deixei o link para esse livro na descrição. E o melhor, você garante o seu exemplar e ainda leva, de presente, um devocional de 30 dias para aprofundar ainda mais essa jornada de autoconhecimento. Fica a dica, de coração. Esse livro é um investimento em você. Agora sim, vamos voltar ao nosso conteúdo. 6 meses depois, o marido perdeu outro emprego. Mas desta vez ela não correu para resgatá-lo.
Não fez horas extras para compensar. Não o consolou dizendo que era culpa dos outros. Ela disse: meu amor, eu confio que Deus vai usar essa situação para te ensinar o que você precisa aprender. Eu vou orar por você, mas você tem que caminhar essa parte do caminho com ele. Foi devastador para ele, querida. Pela primeira vez em anos, ele sentiu o peso completo de suas decisões. Pela primeira vez, não havia ninguém para suavizar as consequências. Pela primeira vez, ele teve que se olhar no espelho e se perguntar o que estava fazendo de errado. E naquele desconforto, naquela pressão, naquele lugar onde ele não podia mais culpar os outros, ele encontrou a Deus de uma maneira nova. Encontrou forças que não sabia que tinha, sabedoria que estava esperando para ser descoberta. O emprego que ele conseguiu depois, ele manteve por 5 anos, não porque era mais fácil, mas porque ele havia aprendido a ser diferente. Ele me escreveu anos depois: minha esposa me amou o suficiente para me deixar aprender. Se ela tivesse continuado a me resgatar, eu nunca teria crescido. Você vê como o amor de verdade funciona, querida? Não é o amor que remove todo o desconforto, é o amor que confia que Deus pode usar esse desconforto para o bem. Não é o amor que resolve todos os problemas, é o amor que crê que a pessoa, por si mesma, pelo poder de Deus, tem a capacidade de resolver seus próprios problemas. Não é o amor que protege de todas as consequências. É o amor que sabe que as consequências são mestras que Deus usa para formar o caráter. Mas isso exige uma fé tremenda, minha amada irmã. Requer mais fé ficar parado orando do que correr para salvar. Requer mais confiança em Deus deixar que Ele haja do que tentar agir nós mesmas. O Espírito Santo é como um cirurgião divino. Às vezes, ele precisa cortar para curar. Mas se não conseguimos suportar a visão do corte, se corremos para colocar curativos antes que a cirurgia termine, podemos impedir a cura que ele quer realizar. Deixe-me contar sobre Rosa, uma avó preciosa que conheci em San Antônio. O neto dela, de 30 anos, morava em sua casa. Não trabalhava, não estudava, não contribuía em nada. Levantava ao meio-dia, jogava videogames até de madrugada e esperava que ela servisse a comida na cama. Por 7 anos, ele viveu assim. 7 anos em que Rosa trabalhava para sustentá-lo enquanto ele procurava seu propósito na vida. 7 anos em que ela se sacrificava enquanto ele se acomodava em sua irresponsabilidade. E Rosa, com o coração de avó que Deus nos dá, havia se convencido de que o estava ajudando. Havia se convencido de que era sua responsabilidade cristã sustentá-lo até que ele encontrasse seu caminho. Mas, numa noite, em oração, ela teve uma visão. Viu o neto como uma águia jovem que se recusava a voar porque ela continuava a levar comida ao ninho. E viu que, enquanto ela continuasse a alimentá-lo, ele nunca aprenderia a usar as asas que Deus lhe havia dado. No dia seguinte, ela disse a ele: meu filho, eu te amo demais para continuar te impedindo de voar. Você tem 30 dias para conseguir um emprego e começar a contribuir. Ou você terá que procurar outro lugar para viver. O neto ficou terrivelmente zangado. Gritou com ela, a manipulou, disse que ela não era cristã, que não tinha compaixão, que o estava pondo na rua. Mas Rosa se manteve firme, não por dureza, mas por amor verdadeiro. 28 dias depois, ele conseguiu um emprego. Não era o trabalho dos sonhos, mas era um trabalho. E algo incrível começou a acontecer. Quando ele começou a trabalhar, ele começou a se sentir melhor consigo mesmo. Quando começou a contribuir, começou a ter propósito. Quando começou a ser responsável, começou a amadurecer. 1 ano depois, ele se mudou para seu próprio apartamento. 2 anos depois, conheceu uma mulher maravilhosa. 3 anos depois, eles se casaram. Hoje, eles têm 2 filhos preciosos e ele é um pai responsável, um marido amoroso, um homem de Deus. E Rosa me disse algo que eu jamais vou esquecer. Irmã Caterine, o amor que não exige crescimento não é amor, é codependência disfarçada de caridade. Codependência, essa palavra que nós, mulheres de fé, tanto precisamos entender, porque é muito fácil confundir codependência com amor cristão. É muito fácil confundir necessidade emocional com piedade divina. A codependência diz: eu preciso que você precise de mim. O amor diz: eu te amo o suficiente para não precisar que você dependa de mim. A codependência diz: sem mim, você não consegue. O amor diz: com Deus, você consegue mais do que imagina. A codependência diz: eu vou resolver a vida para você. O amor diz: eu confio que Deus vai agir em sua vida. Você entende a diferença, querida? Não é sutil, é fundamental.
É a diferença entre ser um obstáculo para a obra de Deus e ser um canal para a sua glória. Em meus anos de ministério, vi tantas mulheres preciosas que confundiam seu valor pessoal com o quanto os outros precisavam delas. Mulheres que se sentiam importantes apenas quando alguém estava em uma crise que elas podiam solucionar. Mulheres que fizeram de sua capacidade de salvar os outros a fonte de sua identidade espiritual. Mas Deus quer que nosso valor venha de sermos filhas dele, não salvadoras dos outros. Ele quer que nosso propósito venha de servi-lo, não de sermos indispensáveis para as pessoas ao nosso redor. E, às vezes, para nos ensinar isso, ele permite que as pessoas que estivemos resgatando se irritem conosco quando paramos de resgatá-las. Permite que nos acusem de sermos duras, cruéis, pouco cristãs. Mas se você conhece a diferença entre a voz da culpa e a voz do Espírito Santo, saberá que a culpa sempre tenta te arrastar de volta para padrões nada saudáveis, enquanto o Espírito Santo te chama para frente, para a liberdade, para o amor verdadeiro. A culpa diz: como você pode ser tão egoísta? O Espírito Santo diz: como você pode ser tão obediente à minha vontade? A culpa diz: eles precisam de você. O Espírito Santo diz: eles precisam de mim. A culpa diz: sem você, eles vão se destruir. O Espírito Santo diz: comigo, eles vão prosperar. Querida irmã, você tem ouvido mais a voz da culpa do que a voz do Espírito Santo? Você tem se preocupado mais com o que os outros pensam de você do que com o que Deus sabe que é melhor para eles? Lembro-me de uma carta que recebi de uma mulher em Miami. Ela me contava sobre seu filho de 40 anos, que há 15 anos entrava e saía de clínicas de reabilitação. Sempre que ele saía, prometia que seria diferente desta vez, e sempre ela abria as portas de casa, lhe dava dinheiro, comprava roupas novas, arranjava empregos através de seus contatos, e sempre ele voltava às drogas. Cada vez, roubava algo de casa para vender. Cada vez, trazia o caos e o perigo para o lar. Mas cada vez que ela pensava em não ajudá-lo, a culpa a consumia. Que tipo de mãe eu seria se não ajudasse meu filho? Ela se perguntava. O que as pessoas vão dizer se souberem que eu não o recebo em casa? O que vai acontecer com ele se não tiver para onde ir? Mas, depois de 15 anos, depois de milhares de dólares gastos, depois de anos vivendo com medo, depois de ver que nada havia mudado, ela finalmente fez a pergunta certa. Que tipo de mãe eu sou se continuo impedindo que meu filho enfrente as consequências de suas decisões? Essa pergunta mudou tudo, porque ela percebeu que todo o seu amor tinha sido o maior obstáculo para a recuperação do filho. Ela escreveu uma carta que partiu o coração. Filho, eu te amo mais do que as palavras podem expressar, mas te amo demais para continuar sendo parte do problema. De hoje em diante, você não vai mais encontrar em mim um lugar para se esconder das consequências de suas escolhas. Você vai ter que decidir se quer viver ou morrer, mas não pode mais usar meu amor como lugar para viver pela metade. Foi a carta mais difícil que ela já escreveu, mas também a mais libertadora. O filho ficou terrivelmente zangado. Ele a amaldiçoou, a ameaçou, tentou manipulá-la com a culpa. Mas ela se manteve firme, não por falta de amor, mas por abundância de amor verdadeiro. Pela primeira vez em 15 anos, seu filho não tinha para onde correr quando as coisas se complicavam. Pela primeira vez, teve que enfrentar totalmente a realidade de seu vício. Pela primeira vez, não havia ninguém para suavizar as consequências de suas decisões. E naquele desconforto total, naquele lugar onde ele não podia mais usar o amor da mãe como uma rede de segurança para continuar a se autodestruir, ele finalmente decidiu que queria viver mais do que queria continuar morrendo lentamente. Ele entrou em um programa de reabilitação, mas desta vez não porque a mãe o obrigou ou pagou, mas porque ele decidiu que queria uma vida diferente. Hoje, ele está limpo há 3 anos. Trabalha no mesmo centro de reabilitação, ajudando outros. Ele é um testemunho vivo do poder transformador de Deus. E ele me escreveu uma carta que me fez chorar. Se minha mãe não tivesse tido a coragem de me amar o suficiente para me soltar, eu teria morrido no meu vício. O amor firme dela salvou a minha vida. Você vê como funciona, querida? O amor mole mantém as pessoas em suas prisões. O amor firme as liberta para seu destino. O amor mole diz: não posso te ver sofrer. O amor firme diz: eu confio que Deus pode usar seu sofrimento para o bem. O amor mole retira toda a pressão. O amor firme sabe que a pressão pode criar diamantes. O amor mole protege de todas as consequências. O amor firme sabe que as consequências são mestras que Deus usa para ensinar sabedoria.
Mas amar com amor firme exige uma fé que vai além dos nossos sentimentos, exige uma confiança em Deus que é mais forte do que nosso desejo de controlar as situações. Exige que acreditemos que Deus ama aquela pessoa mais do que nós, que a sabedoria dele é maior que a nossa preocupação, que o poder dele é mais forte que o nosso medo. O Espírito Santo é como um treinador divino. Ele sabe quando empurrar e quando descansar, quando consolar e quando confrontar, quando segurar e quando soltar. Mas nós, com nossas emoções humanas, às vezes queremos sempre consolar, sempre segurar, sempre proteger, e perdemos as oportunidades que Deus quer usar para fazer crescer as pessoas que amamos. Você já pensou, querida, que talvez aquela crise que você tanto quer resolver na vida de alguém é exatamente a crise que Deus quer usar para transformá-lo? Já considerou que talvez aquele problema que você tanto se desespera para arrumar é precisamente o problema que o Espírito Santo quer usar para ensiná-lo a depender dele? Não estou dizendo para sermos cruéis, não estou dizendo para fecharmos nossos corações, estou dizendo para aprendermos a amar como Deus ama, com sabedoria, com discernimento, com propósito eterno. Anos atrás, em uma conferência em Houston, conheci um casal de missionários que havia voltado do campo por causa de uma crise familiar. A filha de 28 anos havia se divorciado e voltado para casa com seus 3 filhos pequenos. E esses avós preciosos, com corações de ouro, imediatamente se tornaram os pais desses 3 netos. Cuidavam das crianças enquanto a filha procurava trabalho. Davam dinheiro enquanto ela se organizava financeiramente. Proviam casa, comida, babá, apoio emocional, tudo. Mas um ano depois, a filha ainda estava procurando emprego, ainda se organizando, ainda dependendo completamente deles para tudo. E esses missionários começaram a se dar conta de algo. A ajuda deles havia se tornado o maior obstáculo para a filha amadurecer como mãe solteira. Irmã Caterine, o marido me disse, nós pensávamos que estávamos sendo cristãos ao ajudá-la, mas percebemos que estávamos impedindo-a de aprender a ser responsável por suas próprias decisões. Eles estavam certos. A compaixão bem-intencionada deles havia criado uma situação em que a filha podia tomar todas as decisões de uma adulta, como se divorciar, mas viver com todas as conveniências de uma criança, deixando que os outros cuidassem das consequências. Eles tiveram que tomar uma decisão muito difícil. Disseram à filha, nós te amamos, amamos nossos netos, mas não podemos mais fazer por você o que você precisa aprender a fazer por si mesma. Deram um prazo, 6 meses para ela arrumar trabalho, encontrar seu próprio lugar e começar a funcionar como uma mãe solteira independente, não por crueldade, mas por amor verdadeiro. A filha se sentiu traída. Disse que eles não eram cristãos, que não tinham compaixão, que estavam abandonando os netos, mas eles se mantiveram firmes. E algo incrível aconteceu quando a filha percebeu que não podia mais depender dos pais para tudo. Ela desenvolveu recursos internos que nunca soube que tinha. Ela arrumou não um, mas 2 empregos de meio período. Encontrou um apartamento pequeno, mas digno. Aprendeu a fazer orçamentos, a se organizar, a ser realmente mãe de seus filhos. Não foi fácil, querida. Houve momentos difíceis, noites de preocupação, mas esses avós oraram em vez de resgatar, confiaram em vez de controlar, creram em vez de temer. E um ano depois, a filha os agradeceu. Papai, mamãe, ela disse, vocês me deram o maior presente que podiam. Me forçaram a descobrir que eu sou mais forte do que pensava. Hoje, ela é uma mãe solteira de sucesso. Seus filhos a respeitam porque veem sua força. Ela é um testemunho de que Deus pode pegar uma situação difícil e transformá-la em uma oportunidade de crescimento. Mas nada disso teria acontecido se seus pais tivessem continuado a resgatá-la das consequências de suas próprias decisões. Você entende o princípio, querida? Às vezes, o maior amor que podemos dar é o que se recusa a impedir que alguém cresça. Às vezes, a ajuda mais valiosa que podemos oferecer é nossa negativa a ajudar de formas que mantêm as pessoas dependentes e imaturas. Às vezes, a compaixão mais profunda é a que diz, eu te amo demais para continuar sendo parte do seu estagnamento. O Espírito Santo me ensinou que há 3 tipos de pessoas em nossas vidas. Primeiro, estão aqueles que genuinamente precisam de nossa ajuda porque estão passando por uma fase difícil, mas têm o coração certo e vão usar nossa ajuda como um trampolim para se levantar, não como uma rede para se acomodar. Segundo, estão aqueles que aprenderam a usar nossa bondade para evitar crescer, evitar a responsabilidade, evitar enfrentar a realidade de suas próprias decisões.
E terceiro, estão aqueles que transformaram o caos em seu estilo de vida porque descobriram que o drama lhes traz a atenção que seu coração ferido está procurando. A sabedoria divina discerne entre esses três tipos. O amor humano, muitas vezes, trata todos da mesma forma, mas o amor divino sabe quando dar, quando reter e quando se afastar. Com o primeiro tipo, damos com alegria, sabendo que estamos investindo em sua restauração. Com o segundo tipo, damos com limites e expectativas claras, porque estamos investindo em seu crescimento. Com o terceiro tipo, querida, a coisa mais amorosa que podemos fazer é não alimentar o drama que os mantém doentes. Você já identificou em sua vida qual desses tipos é cada pessoa que sempre precisa de sua ajuda? Já pediu ao Espírito Santo que lhe dê discernimento para saber quando sua ajuda está ajudando e quando está machucando? Porque nem todas as necessidades que vêm até nós são missões divinas, querida. Nem todos os problemas que conhecemos são problemas que Deus nos chamou para resolver. Às vezes, a pessoa em crise precisa caminhar por essa crise com Deus, não com você. Às vezes, o problema que tanto te dói ver é exatamente o problema que o Espírito Santo quer usar para fazer uma obra profunda naquela vida. E quando nós intervimos constantemente, quando tiramos a pressão, quando suavizamos as consequências, podemos estar interrompendo a obra mais importante que Deus quer fazer naquela pessoa. Jesus sabia disso. Por isso, quando Lázaro ficou doente, ele não correu imediatamente para curá-lo. Ficou onde estava por mais 2 dias. E quando finalmente chegou, Lázaro já tinha morrido. Suas irmãs estavam arrasadas. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus sabia algo que elas não sabiam. Ele sabia que uma cura teria sido boa, mas uma ressurreição seria gloriosa. Sabia que evitar a morte teria sido compassivo, mas vencer a morte seria poderoso. E por isso permitiu que Lázaro passasse pela experiência completa da morte para que a glória de Deus se manifestasse de uma maneira que nunca teria sido possível se ele tivesse intervindo mais cedo. Há alguém em sua vida que está passando por sua morte espiritual, emocional ou relacional e você continua tentando revivê-lo antes que Deus termine sua obra de ressurreição? Há alguma situação que você continua tentando resgatar quando talvez Deus queira permitir que chegue ao fundo do poço para poder levantar algo completamente novo? Não é fácil, querida, não é confortável. Mas a fé verdadeira, às vezes, exige que confiemos nos processos de Deus, mesmo quando não entendemos seus métodos. Requer que acreditemos que o amor dele é mais sábio que o nosso amor, que o tempo dele é mais perfeito que nossos desejos, que a glória dele vale mais que o nosso conforto. Em uma de minhas conferências em Atlanta, conheci uma pastora que liderava sua igreja sozinha há 5 anos porque o marido havia caído em depressão após um fracasso ministerial. Durante esses 5 anos, ela havia pregado, visitado os doentes, aconselhado casais, administrado a igreja, tudo, enquanto o marido ficava em casa com pena de si mesmo, revivendo repetidamente seu fracasso, incapaz de se levantar. E ela, com o coração de esposa pastoral que Deus lhe havia dado, o consolava constantemente. Dizia que não era culpa dele, que as pessoas não o tinham compreendido, que Deus tinha um plano melhor. 5 anos de consolações. 5 anos em que ela carregou todo o ministério sozinha. 5 anos em que ele viveu confortavelmente em sua depressão enquanto ela trabalhava em dobro para compensar a ausência dele. Até que, numa noite em oração, Deus falou claramente com ela: Filha, enquanto você tornar fácil para ele permanecer caído, ele nunca vai decidir se levantar. Foi uma palavra dura, que a confrontou no mais profundo de seu coração, porque ela percebeu que todo o seu amor, toda a sua proteção, toda a sua compensação, haviam feito com que o marido não precisasse se recuperar. Porque ele se levantaria se podia viver confortavelmente sendo uma vítima? Porque ele enfrentaria sua responsabilidade se ela estava disposta a carregar toda a responsabilidade por ele? Naquela noite, ela chegou em casa e disse algo que mudou tudo. Meu amor, eu te amei de forma errada. Estive te impedindo de se recuperar porque tornei muito confortável para você permanecer doente. Isso tem que mudar. Ela disse que não faria mais sozinha o trabalho que Deus os havia chamado para fazer juntos, que se ele não estivesse pronto para ser pastor, ela também não seria, que renunciaria antes de continuar permitindo que ele vivesse do trabalho dela enquanto evitava o seu. O marido ficou terrivelmente zangado. Disse que ela não tinha compaixão, que não entendia o que ele havia passado, que estava sendo cruel com alguém que estava sofrendo. Mas ela se manteve firme, não por falta de amor, mas por abundância de amor verdadeiro. 3 meses depois, quando ele percebeu que ela falava sério,
quando se deu conta de que sua zona de conforto havia acabado, quando percebeu que não podia mais viver da força dela, ele começou a buscar sua própria força em Deus. Começou a orar como não orava há anos. Começou a ler a palavra como não lia há anos. Começou a buscar a face de Deus como não fazia há anos. E, lentamente, muito lentamente, ele começou a ser curado, não porque ela o curou com suas consolações, mas porque finalmente ele teve que depender de Deus para sua cura. Hoje, esse casamento está restaurado. Eles servem juntos no ministério. São um testemunho do poder restaurador de Deus. Mas ela me disse algo que eu nunca vou esquecer. Irmã Caterine, meu marido me amou o suficiente para parar de tornar fácil para mim permanecer quebrantada. O amor firme dele me salvou. O amor firme. Sim, querida. Às vezes, o amor precisa ser firme para ser verdadeiro. Precisa confrontar para ser real. Precisa exigir crescimento para ser divino, porque o amor que não produz crescimento não é amor, é apego, é codependência, é necessidade emocional disfarçada de compaixão. Mas o amor verdadeiro, o amor verdadeiro quer o melhor para a pessoa, mesmo quando o melhor exige desconforto temporário. O amor verdadeiro prefere ver lágrimas de crescimento a sorrisos de estagnação. O Espírito Santo é como um personal trainer divino. Ele sabe quando empurrar e quando descansar, quando consolar e quando confrontar, quando segurar e quando soltar. E nós, com nosso amor mal entendido, às vezes queremos tirar toda a pressão, eliminar todo o desafio, fazer com que tudo seja fácil e confortável. Mas músculos sem pressão atrofiam, pessoas sem desafios não crescem, vidas sem consequências não amadurecem. Você tem retirado de alguém a pressão que Deus quer usar para fortalecê-lo? Tem eliminado os desafios que o Espírito Santo quer usar para desenvolver o caráter dele? Tem suavizado as consequências que poderiam ensinar-lhe sabedoria? Minha querida irmã, se você continua faminta por mais desta palavra transformadora, quero te recomendar alguns livros preciosos que tocaram profundamente meu coração e que sei que podem abençoar o seu também. São recursos que Deus pode usar para continuar a falar com você nesses momentos íntimos de busca. Deixarei os links na descrição para que você possa encontrá-los facilmente na Amazon. Não é propaganda, é meu coração de pastora que quer te ver crescer em toda a plenitude que Deus tem para você. Lembro-me de uma história que me foi contada por uma missionária no Brasil. Havia uma família em sua congregação onde o pai havia abandonado o lar, deixando a mãe com 4 filhos pequenos. A congregação imediatamente se organizou para ajudar. Levavam comida, pagavam contas, cuidavam das crianças, davam dinheiro, e aquela mãe, claro, estava grata. Era uma ajuda genuína em um momento de crise real, mas 3 anos depois, essa crise temporária havia se tornado um estilo de vida permanente. A mãe já não procurava emprego porque sabia que a igreja a sustentaria. Já não se esforçava para crescer profissionalmente porque a ajuda externa era mais fácil do que o esforço pessoal. E algo ainda mais perigoso havia acontecido. Os filhos haviam aprendido que ser vítima atraía provisão. Aprenderam que o sofrimento tinha poder, que era melhor receber pena do que trabalhar para ter respeito. A missionária começou a perceber que a ajuda da igreja, embora nascida de boas intenções, havia se tornado uma prisão para aquela família. Os havia mantido dependentes em vez de empoderá-los para a independência. Então, ela tomou uma decisão difícil. Conversou com a congregação e estabeleceu um plano de transição. Por mais 6 meses, eles ajudariam a família, mas com expectativas claras e apoio para que a mãe desenvolvesse habilidades de trabalho. Não foi uma medida popular, querida. Muitos na congregação pensaram que ela estava sendo dura, pouco cristã, sem compaixão, mas ela sabia que o amor verdadeiro, às vezes, precisa parecer cruel a curto prazo para ser bondoso a longo prazo. Aqueles 6 meses foram difíceis para a família. Pela primeira vez em 3 anos, a mãe teve que levantar cedo, procurar emprego ativamente, aprender novas habilidades. Pela primeira vez, os filhos tiveram que ver a mãe como uma trabalhadora, em vez de uma vítima. E algo lindo começou a acontecer. A mãe descobriu talentos que não sabia que tinha. Encontrou uma força que estava adormecida. Desenvolveu uma autoconfiança que nunca havia experimentado. Os filhos começaram a respeitá-la de uma forma diferente. Não a viam mais como alguém que precisava ser salva, mas como alguém que podia enfrentar os desafios da vida. Não aprenderam mais que ser vítima era poderoso, mas que ser responsável era empoderador.
5 anos depois, essa mulher tinha seu próprio negócio pequeno. Seus filhos se orgulhavam dela e ela mesma me disse: Irmã, a igreja me deu comida por 3 anos, mas a missionária me deu algo mais valioso. Ela me forçou a descobrir que eu podia me alimentar sozinha. Você vê a diferença, querida? Dar comida alimenta o corpo por um dia. Ensinar a pescar alimenta a alma para a vida toda. Mas ensinar a pescar exige que paremos de dar peixe. E isso é o mais difícil para corações compassivos como o seu. O Espírito Santo sussurra: há uma diferença entre ajudar e permitir. Há uma diferença entre amar e consentir. Há uma diferença entre ser compassiva e ser cúmplice. E essa diferença, minha amada irmã, pode ser a linha entre libertar alguém para o seu destino ou mantê-lo preso em sua disfunção. Você tem dado peixe quando Deus está te chamando para ensinar a pescar? Tem resolvido problemas quando Deus quer ensinar a essa pessoa a resolvê-los? Tem sido a resposta quando Deus quer ser a resposta? Há alguns anos, em um dos meus cultos em Denver, conheci um casal jovem. O marido tinha um irmão que constantemente pedia dinheiro emprestado, sempre por emergências, sempre com promessas de pagar, sempre com histórias dramáticas de porque precisava de ajuda imediata. Por 2 anos, o casal emprestou dinheiro repetidamente, milhares de dólares que nunca viram de volta. E cada vez que pensavam em dizer não, o irmão chegava com uma nova crise, uma nova emergência, uma nova razão pela qual desta vez seria diferente. Mas naquela noite, enquanto orávamos, o Espírito Santo lhes mostrou algo que os surpreendeu. O irmão deles não tinha emergências constantes, ele tinha uma má administração constante. E enquanto eles continuassem a resgatá-lo das consequências de sua má administração, ele nunca aprenderia a gerenciar bem. Eles perceberam que cada empréstimo havia sido uma lição perdida. Cada resgate havia sido uma oportunidade desperdiçada para ele aprender responsabilidade financeira. Na próxima vez que o irmão chegou com uma emergência, eles lhe disseram algo diferente. Nós te amamos, oramos por você, mas não podemos mais continuar te resgatando das consequências de suas decisões. É hora de você aprender a lidar com seu dinheiro como um adulto. O irmão ficou terrivelmente zangado. Os acusou de serem mesquinhos, de não serem cristãos, de não terem coração, mas eles se mantiveram firmes. E, pela primeira vez em sua vida, esse irmão teve que enfrentar completamente as consequências de suas decisões financeiras. Teve que negociar com credores, fazer orçamentos, aprender a dizer não a gastos desnecessários. Não foi fácil, querida. Houve momentos difíceis, mas também houve crescimento real. 1 ano depois, pela primeira vez em sua vida adulta, esse irmão tinha um orçamento equilibrado. Pela primeira vez, tinha dinheiro guardado. Pela primeira vez, havia aprendido a viver dentro de suas possibilidades. E ele me escreveu uma carta que me emocionou. Obrigado por me amarem o suficiente para parar de me resgatar. Finalmente aprendi a me resgatar com a ajuda de Deus. Você entende o princípio, querida? Quando resgatamos alguém das consequências de suas decisões, nós lhe tiramos a oportunidade de aprender com essas decisões. Quando suavizamos o impacto de seus erros, reduzimos sua motivação para não cometê-los novamente. Quando tornamos fácil para eles continuarem a fazer escolhas ruins, dificultamos para eles aprenderem a fazer escolhas boas. Não por crueldade, mas por amor. Por amor que enxerga além do momento presente, para o crescimento futuro. O Espírito Santo é como um mestre sábio. Ele sabe que o estudante só aprende quando precisa enfrentar as consequências de não estudar. Se o professor sempre dá as respostas, o estudante nunca desenvolve seu próprio conhecimento. E nós, com nosso coração maternal, muitas vezes queremos dar todas as respostas para evitar que nossos entes queridos sofram as consequências de não sabê-las. Mas respostas dadas de graça não são valorizadas, lições evitadas não são aprendidas, crescimento impedido não é experimentado. Você tem dado a alguém as respostas que ele precisa descobrir por si mesmo? Tem evitado lições que Deus quer lhe ensinar? Tem impedido o crescimento que o Espírito Santo quer produzir em sua vida? Lembro-me de uma família em Phoenix, onde a filha de 25 anos havia voltado para casa depois da faculdade e simplesmente ficou. Ela tinha um diploma, tinha habilidades, tinha tudo o que era necessário para ser independente, mas era mais confortável viver em casa, onde a mãe cozinhava, lavava roupa, pagava as contas. E os pais, acreditando que estavam sendo amorosos, a haviam deixado ficar indefinidamente.
Enquanto ela estiver em casa, eles diziam, sabemos que ela está segura. Mas 3 anos depois, a filha não havia desenvolvido nenhuma das habilidades necessárias para a vida adulta. Não sabia cozinhar, não sabia lidar com dinheiro, não sabia tomar decisões importantes. Aos 25 anos, ela ainda vivia como uma adolescente porque seus pais tornaram isso possível. E algo ainda mais perigoso havia acontecido. Ela havia perdido a confiança em sua própria capacidade de ser adulta. Começara a duvidar de que pudesse viver de forma independente. Sua autoestima havia começado a depender da aprovação e do cuidado dos pais. Um dia, a mãe veio me pedir conselho. Irmã Catherine, ela disse, minha filha não parece ter motivação para ser independente. Como posso motivá-la? E o Espírito Santo colocou no meu coração uma resposta que a surpreendeu. Irmã, sua filha não precisa de motivação, ela precisa de necessidade. Eu expliquei que, enquanto ela continuasse a tornar confortável para a filha permanecer dependente, a filha nunca desenvolveria a necessidade que a motivaria a ser independente. Mas a mãe me disse, e se ela não conseguir? E se ela falhar? Eu respondi, e se ela conseguir? E se ela descobrir forças que nunca soube que tinha porque você nunca deixou usá-las? Essa conversa mudou a perspectiva dela. Ela percebeu que sua proteção havia se tornado uma prisão para a filha. Eles disseram a ela que ela tinha 6 meses para arrumar um emprego e se mudar, não por falta de amor, mas por abundância de amor, que queria ver a filha florescer como a mulher capaz que Deus a havia criado para ser. A filha resistiu no início, chorou, reclamou, tentou fazê-los se sentir culpados, mas eles se mantiveram firmes. E algo incrível aconteceu nesses 6 meses. A jovem se transformou. Conseguiu um emprego, aprendeu a cozinhar, desenvolveu habilidades de administração de dinheiro, mas, mais importante ainda, desenvolveu autoconfiança. Quando ela se mudou para seu próprio apartamento, não era a mesma pessoa que havia voltado da universidade 3 anos antes. Era uma mulher segura, capaz, independente. E 1 ano depois, ela os agradeceu. Papai, mamãe, vocês me deram o maior presente. Me obrigaram a descobrir que eu sou mais capaz do que pensava. Há alguém em sua vida que se acomodou em uma dependência que já deveria ter terminado? Alguém que tem as capacidades para ser independente, mas encontrou em seu amor uma desculpa para não ser? Não estou falando de pessoas que genuinamente não podem cuidar de si mesmas, querida, estou falando de pessoas que não fazem porque não precisam. Há uma enorme diferença entre não poder e não querer, entre incapacidade genuína e dependência confortável, entre necessidade real e necessidade fabricada. E o discernimento espiritual pode nos ensinar a diferença. O Espírito Santo conhece os corações. Ele sabe quando alguém genuinamente precisa de ajuda e quando alguém aprendeu a usar a ajuda para evitar crescer. Ele sabe quando uma crise é legítima e quando uma crise é fabricada para obter atenção. Ele sabe quando uma pessoa está buscando se levantar e quando uma pessoa está confortável permanecendo caída. E se você permitir que ele a guie, se buscar sua sabedoria acima de suas emoções, ele lhe mostrará a diferença também. Porque amar com sabedoria divina é diferente de amar com compaixão humana. A compaixão humana reage à necessidade aparente. A sabedoria divina vê a necessidade real. A compaixão humana quer tirar todo o desconforto. A sabedoria divina sabe que algum desconforto é necessário para o crescimento. A compaixão humana dá o que se pede. A sabedoria divina dá o que se precisa, mesmo quando não é o que se pede. Você tem dado o que te pedem ou o que realmente precisam? Tem reagido a necessidades aparentes ou discernido necessidades reais? Tem amado com compaixão humana ou com sabedoria divina? Uma vez em Los Angeles, conheci uma avó que havia criado a neta desde pequena porque a mãe havia abandonado a criança. Era uma situação legítima, uma necessidade real, um ato de amor genuíno. Mas essa neta agora tinha 30 anos, tinha seus próprios filhos e continuava a viver na casa da avó, não por necessidade econômica, mas por conveniência, não porque não podia se independer, mas porque era mais fácil que a avó continuasse a resolver tudo. E essa avó preciosa, já com 75 anos, estava exausta, mas se sentia culpada por estar cansada. Sentia-se egoísta por querer descansar. Sentia-se má por desejar que a neta fosse responsável por sua própria família. Irmã Catherine, ela me disse, ela precisa de mim. Como posso abandoná-la agora? Mas quando conversamos mais a fundo,
ficou claro que a neta não a precisava, a usava. Havia encontrado na avó uma maneira de evitar as responsabilidades normais da vida adulta. Eu disse algo que partiu o coração dela, mas que também a libertou. Irmã, há uma diferença entre ser necessária e ser conveniente. Sua neta não a precisa, ela encontra conveniente. Essa revelação mudou tudo, porque ela percebeu que todo o seu sacrifício não estava ajudando a neta a crescer. Estava permitindo que a neta permanecesse estagnada em uma adolescência eterna. Ela deu à neta 1 ano para encontrar seu próprio lugar e cuidar de sua própria família. 1 ano para aprender as habilidades que deveria ter aprendido 15 anos antes. Não foi fácil, querida. A neta se zangou, chorou, a manipulou com a culpa, disse que não era amada, que era cruel, que a estava pondo na rua, mas aquela avó havia aprendido a diferença entre a voz da culpa e a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo a confirmou que estava fazendo a coisa certa. 1 ano depois, sua neta estava vivendo de forma independente pela primeira vez em sua vida adulta. Havia aprendido a ser uma verdadeira esposa, uma verdadeira mãe, uma verdadeira adulta. E a avó pôde finalmente descansar, sabendo que havia completado seu trabalho, não quando a neta precisasse dela para sempre, mas quando a neta pudesse caminhar sozinha. Há alguém em sua vida que te acha conveniente, mas te diz que precisa de você? Alguém que confundiu sua disponibilidade com sua incapacidade? A linha entre ajudar e permitir é tênue, querida, mas é crucial, porque do lado de ajudar está a liberdade, do lado de permitir está a prisão. Ajudar empodera, permitir incapacita. Ajudar é temporário, permitir é permanente. Ajudar ensina independência, permitir ensina dependência. De qual lado dessa linha você tem vivido com as pessoas que constantemente precisam de sua intervenção? O Espírito Santo quer te levar para o lado da sabedoria. Quer te ensinar a amar como Ele ama, com propósito eterno, não apenas com compaixão temporária. Quer te ensinar que, às vezes, o não é mais amoroso que o sim, que, às vezes, se afastar é mais útil que se aproximar, que, às vezes, soltar é mais poderoso que segurar. Mas isso exige uma fé que vai além de nossos sentimentos. Exige uma confiança em Deus que é mais forte do que nosso desejo de controlar os resultados. Exige que acreditemos que Ele pode fazer por essas pessoas o que nós não fomos capazes, que o amor dele é mais eficaz que nossa preocupação, que a sabedoria dele produz melhores resultados do que nossa intervenção constante. Lembro-me de uma carta que recebi de uma mulher em Chicago. Ela me contava sobre sua irmã que havia estado procurando seu propósito por 10 anos. 10 anos vivendo de casa em casa, de família em família, sempre com a desculpa de que estava em transição, sempre prometendo que logo encontraria seu caminho. E minha correspondente havia sido uma das pessoas que mais a tinha ajudado durante esses 10 anos. Havia lhe dado dinheiro, emprestado carros, aberto sua casa várias vezes, mas depois de uma década, havia percebido que a irmã não estava procurando seu propósito, estava evitando sua responsabilidade, não estava em transição, estava em fuga. Irmã Caterine, ela me escreveu, minha irmã transformou a busca de seu propósito em seu propósito. Fez de estar perdida a sua identidade. Ela estava certa. A irmã havia encontrado uma forma de viver indefinidamente, sem responsabilidades reais, usando a busca espiritual como desculpa para a irresponsabilidade prática. E todas as pessoas boas que a ajudavam estavam, inadvertidamente, alimentando essa dinâmica nada saudável. Então minha correspondente tomou uma decisão difícil. Na próxima vez que a irmã chegou precisando de ajuda, ela disse, eu te amo. Oro por você, mas não posso mais continuar sendo parte de um padrão que está te machucando mais do que te ajudando. A irmã se sentiu traída. Disse que ela não era cristã, que não tinha compaixão, que a estava abandonando em seu momento de necessidade, mas minha correspondente se manteve firme. Havia aprendido que o amor verdadeiro, às vezes, precisa confrontar padrões nada saudáveis, mesmo quando a pessoa que está presa nesses padrões não consegue enxergar. 6 meses depois, quando a irmã se deu conta de que não tinha mais uma rede de pessoas a resgatando constantemente, ela finalmente teve que enfrentar a realidade de sua vida. Pela primeira vez em 10 anos, ela conseguiu um emprego em período integral. Pela primeira vez, se comprometeu com algo mais do que uma busca indefinida. Pela primeira vez, começou a construir uma vida de verdade em vez de fugir da responsabilidade de ter uma vida. Minha irmã me salvou, ela me escreveu anos depois. Se ela tivesse continuado a me resgatar, eu nunca teria aprendido a me resgatar sozinha.
Há alguém em sua vida que transformou uma busca legítima em uma desculpa para a irresponsabilidade? Alguém que fez de estar em crise sua zona de conforto? Às vezes, as pessoas que parecem mais perdidas são as que encontraram o benefício de parecerem perdidas. Às vezes, as que parecem mais necessitadas são as que aprenderam que a necessidade lhes dá poder. E quando nós, com nossos corações compassivos, corremos constantemente para salvá-las, podemos estar alimentando exatamente o padrão que as mantém presas. O Espírito Santo me ensinou que há uma diferença entre compaixão e cumplicidade, entre misericórdia e facilitação, entre amor e permissividade. A compaixão vê o sofrimento e quer aliviá-lo. A cumplicidade se torna parte do problema que está causando o sofrimento. A misericórdia perdoa e restaura. A facilitação permite que padrões destrutivos continuem sem consequências. O amor quer o melhor para a pessoa. A permissividade quer o mais confortável para o relacionamento. De qual lado dessas linhas você tem vivido, querida irmã? Porque há pessoas em nossas vidas que precisam de nossa compaixão, nossa misericórdia, nosso amor. E há pessoas que precisam que paremos de ser cúmplices, facilitadoras, permissivas de seus padrões nada saudáveis. E a sabedoria divina discerne a diferença. O amor maduro age com base nessa diferença. Você tem pedido ao Espírito Santo que lhe dê esse discernimento? Tem buscado sua sabedoria para saber quando dar e quando reter, quando se aproximar e quando se afastar, quando consolar e quando confrontar? Porque sem esse discernimento divino, nosso amor pode se tornar o maior obstáculo para a liberdade daqueles que dizemos amar. Sem essa sabedoria celestial, nossa compaixão pode se tornar a prisão mais confortável para aqueles que precisam desesperadamente ser livres. Mas com o Espírito Santo guiando nosso amor, ó querida, com ele guiando nosso amor, podemos ser instrumentos verdadeiros de sua liberdade, de sua cura, de sua restauração. Podemos amar de forma que liberte em vez de escravizar. Podemos ajudar de forma que empodere em vez de incapacitar. Podemos ser compassivas de forma que produza crescimento em vez de dependência. E isso, minha amada irmã, é o amor que o mundo precisa ver. Não o amor que mantém as pessoas confortáveis em suas prisões, mas o amor que as ama o suficiente para confrontar essas prisões. Não o amor que evita todo desconforto, mas o amor que sabe que algum desconforto é necessário para a transformação. Não o amor que diz sim para tudo, mas o amor que sabe quando dizer não para que Deus possa dizer sim para o que realmente importa. Anos atrás, em uma conferência em Miami, conheci uma mulher cuja mãe havia morado com ela por 15 anos. Não porque a mãe não tivesse recursos, mas porque havia descoberto que era mais fácil deixar que a filha cuidasse de tudo. Por 15 anos, a filha havia cozinhado, limpado, gerenciado consultas médicas, pago as contas, organizado a vida social da mãe, tudo enquanto trabalhava em tempo integral e criava seus próprios filhos. E a mãe, que era perfeitamente capaz física e mentalmente, havia se acostumado a ser servida como uma rainha. Não contribuía com nada, não ajudava em nada, mas tinha uma opinião sobre tudo e expectativa sobre o nível de serviço que deveria receber. Irmã Caterine, me disse aquela filha exausta, eu amo minha mãe, mas sinto que minha vida se tornou servi-la. Meus filhos mal me conhecem porque todo meu tempo livre eu passo cuidando da mamãe. Eu perguntei, sua mãe é incapaz de cuidar de si mesma ou simplesmente não quer fazê-lo? A resposta foi reveladora. Sua mãe era totalmente capaz. Simplesmente havia encontrado uma situação confortável e não tinha motivação para mudá-la. O que você acha que aconteceria, perguntei, se você dissesse à sua mãe que é hora de ela voltar a viver de forma independente? Os olhos dela se encheram de pânico. Ela ficaria terrivelmente zangada. Ela me diria que não a amo, que sou uma filha má, que a estou abandonando. E eu perguntei, isso seria verdade? Pela primeira vez, ela realmente considerou a pergunta. Não, ela me disse lentamente. Eu a amo demais para continuar permitindo que ela viva como uma criança de 70 anos. Essa conversa mudou a perspectiva dela. Ela percebeu que seu serviço constante não estava honrando a mãe, estava infantilizando. Não estava demonstrando amor, estava facilitando uma dependência nada saudável. Não estava sendo uma boa filha, estava sendo uma permissiva. Ela deu à mãe 6 meses para se organizar para viver de forma independente. Ofereceu ajuda para encontrar um lugar adequado, para se organizar, para fazer a transição,
mas deixou claro que não podia mais continuar a viver como uma dependente em sua casa. A mãe ficou com raiva exatamente como ela havia previsto. Chorou, gritou, a manipulou com a culpa, disse que ela era cruel, ingrata, uma filha ruim. Mas a filha se manteve firme porque havia aprendido a diferença entre ser amada e ser manipulada, entre servir por amor e servir por culpa, entre honrar os pais e permitir que os pais sejam irresponsáveis. 6 meses depois, sua mãe se mudou para um apartamento para idosos e algo incrível aconteceu. Pela primeira vez em 15 anos, a mãe teve que cuidar de sua própria vida. Começou a cozinhar para si mesma, a gerenciar seus próprios horários, a socializar com pessoas de sua idade. Começou a desenvolver interesses próprios, hobbies próprios, uma vida própria. 1 ano depois, a mãe estava mais ativa, mais independente, mais feliz do que esteve em anos e agradeceu à filha. Minha filha, ela disse, obrigada por me forçar a lembrar que eu sou uma mulher capaz, não uma inválida. E a filha recuperou sua vida, seu casamento, seu relacionamento com seus próprios filhos. Há alguém em sua vida que é totalmente capaz, mas achou conveniente deixar que você cuide do que deveria ser responsabilidade dele ou dela. Alguém que transformou seu serviço em seu direito, sua ajuda em sua expectativa? Não estou falando de honrar os pais idosos que genuinamente precisam de cuidado, querida. Estou falando de permitir que pessoas capazes se tornem dependentes por conveniência. Há uma diferença entre cuidar de alguém que não pode cuidar de si mesmo e permitir que alguém que pode cuidar de si mesmo evite fazê-lo. Há uma diferença entre servir por amor e servir por manipulação. Há uma diferença entre ser honrosa e ser usada. E o Espírito Santo pode te ensinar essa diferença se você pedir. Ele pode te dar a sabedoria para discernir quando alguém realmente te precisa e quando alguém simplesmente te acha conveniente. Ele pode te dar a coragem para estabelecer limites saudáveis, mesmo quando isso cause conflito temporário. Ele pode te dar a força para amar de formas que produzam crescimento, mesmo quando esse crescimento exige que você pare de fazer pelos outros o que eles podem fazer por si mesmos. Porque o amor maduro, querida irmã, o amor que vem do Espírito Santo, não teme confrontar padrões nada saudáveis, não evita conflitos necessários, não sacrifica o crescimento a longo prazo pela paz a curto prazo. O amor maduro quer ver as pessoas livres, mesmo quando a liberdade exige que elas passem pelo desconforto da mudança. Quer ver as pessoas empoderadas, mesmo quando o empoderamento significa que elas não precisarão mais de você da mesma forma. Quer ver as pessoas crescerem, mesmo quando o crescimento significa que elas terão que assumir responsabilidades que você tem assumido por elas. Você está disposta a amar assim, querida? Está disposta a amar de forma que liberte em vez de controlar? Está disposta a amar de forma que empodere em vez de criar dependência? Não é fácil. Exige mais fé amar assim do que amar da forma codependente que parece mais natural. Exige mais confiança em Deus deixar que Ele haja do que tentar ser a resposta para todos os problemas. Exige mais sabedoria para discernir entre a necessidade real e a necessidade fabricada do que simplesmente responder a toda necessidade aparente. Mas, querida, quando você aprende a amar assim, quando aprende a amar com a sabedoria do Espírito Santo, você vê milagres que nunca teria visto de outra forma. Vê pessoas que você pensava que eram fracas descobrirem forças que nunca imaginou. Vê pessoas que você pensava que eram incapazes desenvolverem habilidades que as surpreendem. Vê pessoas que pareciam perdidas para sempre encontrarem seu caminho quando finalmente tem que buscá-lo sem sua ajuda constante. E você descobre que seu amor, quando está alinhado com a sabedoria divina, é muito mais poderoso para produzir a verdadeira transformação do que seu amor quando é baseado apenas na compaixão humana. Você descobre que soltar não é abandono, é fé. Descobre que confrontar não é crueldade, é coragem. Descobre que dizer não, às vezes, é a expressão mais profunda do sim para o propósito de Deus na vida daquela pessoa. Minha amada irmã, enquanto nos aproximamos do fim deste tempo precioso juntas, quero te perguntar: há alguém em sua vida a quem você tem amado de forma que mantém preso em vez de libertar? Há alguém que você tem resgatado das consequências que Deus quer usar para ensinar-lhe sabedoria? Há alguém que você tem sustentado quando Deus quer ensiná-lo a se levantar por conta própria? Se o Espírito Santo está tocando seu coração agora mesmo, se ele está trazendo à sua mente o rosto de alguém específico, não ignore esse toque suave. Ele não está te condenando, está te convidando. Não está te acusando, está te libertando. Não está te dizendo para amar menos, está te ensinando a amar melhor.
Porque há um amor que diz sim para tudo e produz dependência. E há um amor que sabe quando dizer não e produz liberdade. Há um amor que retira toda a pressão e mantém as pessoas imaturas. E há um amor que permite a pressão santa e produz crescimento genuíno. Há um amor que teme qualquer desconforto temporário e evita a transformação eterna. E há um amor que abraça o desconforto necessário para ver milagres permanentes. Com qual amor você tem amado, querida irmã? E, mais importante, com qual amor o Espírito Santo quer que você ame a partir de agora? Porque ele está aqui neste momento, pronto para te ensinar, pronto para te guiar, pronto para te dar a sabedoria que você precisa para amar como ele ama. Ele está pronto para te dar o discernimento para saber quando dar e quando reter. Ele está pronto para te dar a coragem para enfrentar padrões nada saudáveis com amor, mas com firmeza. Ele está pronto para te dar a fé para confiar que ele pode fazer por essas pessoas o que você não foi capaz. Tudo o que você precisa fazer é pedir. Tudo o que você precisa fazer é render sua forma de amar e pedir que ele te ensine a dele. Tudo o que você precisa fazer é confiar que o amor dele é mais sábio que suas emoções, mais eficaz que seus esforços, mais poderoso que suas preocupações. E se você gostou deste conteúdo, se inscreva para não perder nada. Venha fazer parte desta família que cresce a cada dia e recebe a palavra de Deus direto do coração do nosso Pai. Inscreva-se agora e seja a próxima a ter sua vida transformada. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas antes de encerrar de vez, quero compartilhar uma coisa que tem me ajudado demais. Sabe quando a gente tem a impressão de que a vida tá uma bagunça e que falta um mapa pra gente se guiar? Eu me sentia assim. E a falta de sabedoria para lidar com certas situações acabava me sobrecarregando de um jeito que vocês não imaginam. Foi aí que eu conheci um livro chamado Guia da Mulher Sábia. Esse livro foi uma virada de chave. Ele me ensinou a resolver problemas que antes pareciam gigantes, me deu uma nova perspectiva e, de verdade, trouxe mais paz para o meu dia a dia. É um guia prático, cheio de sabedoria que a gente pode aplicar na nossa vida real. E ele fez tanta diferença para mim que eu me senti na obrigação de compartilhar com vocês. Eu vou deixar o link na descrição. E o melhor, comprando por lá, você ainda ganha um devocional de 30 dias de graça para continuar essa jornada de crescimento. De coração, se você sente que precisa de uma luz para algumas áreas da sua vida, dá uma olhada. Tenho certeza de que vai valer a pena. E agora sim, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus.